Olá, meus queridos alunos e alunas e simpatizantes do nosso canal da Autoescola. Aqui quem vos fala é a Prof. Lu Mendes, já chegando pedindo para você se inscrever nesse canal, que tá chegando os novos vídeos do mês de outubro. Não esquece também de deixar aquele like no vídeo, porque isso ajuda muito. Comenta também, pessoal, comenta aqui embaixo de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. E claro, pessoal, compartilhe esse canal com todo mundo que você sabe que tá precisando. E bora lá comigo para as questões do mês de outubro de 2021. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Então, ele tá dando uma tabela para vocês. Tá dando 3 motoristas e 3 velocidades. E a pergunta que ele faz é a seguinte: nessa situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicado apenas. A suspensão do direito de dirigir irá acontecer em relação à velocidade toda vez que vocês trafegarem a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, gera suspensão da habilitação transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Ali no primeiro caso era uma via de 90 e o motorista passou a 105. Então, como que eu vou saber se 105 é mais ou menos de 50? Eu vou pegar a velocidade máxima, que é 90, e vou somar a sua metade. Metade de 90 é 45. 90 mais 45 é 135. Significa que até 135 é uma infração de natureza grave, a partir de 136 é uma infração de natureza gravíssima e suspensão direta da habilitação. Só que o nosso motorista passou a 105, então ele cometeu uma infração de natureza grave, mas não foi gravíssima nem foi com suspensão, porque ele não transitou a mais de 50% do limite estabelecido para a via. No segundo motorista, a mesma coisa, vocês vão somar 100 mais a metade de 100, que é 50, quer dizer que até 150 é uma infração de natureza grave, a partir de 151 é uma infração de natureza gravíssima e que gera suspensão direta do direito de dirigir. Porém, o nosso segundo condutor passou a 135, então ele também não vai ser suspenso, porque ele não transitou a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E no nosso terceiro e último caso, a via era 40, então vocês vão somar 40 mais 20, que é igual a 60. Até 60 é uma infração de natureza grave, a partir de 61 uma infração de natureza gravíssima com suspensão da habilitação. E o nosso motorista passou a 65, que é mais de 50%. Então, a suspensão do direito de dirigir vai ser aplicada apenas ao motorista 3, que transitou a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Sempre que nós falarmos de multa, lembrem-se sempre da ordem: JARI, CETRAN, não cabe recurso. Se na pergunta não estiver falando em nenhum desses órgãos, nem JARI nem CETRAN, a resposta pode ter tanto a JARI quanto JARI e ao CETRAN. Se na pergunta já estiver falando da JARI, a resposta tem que ter CETRAN. E se na pergunta estiver falando da JARI e do CETRAN, a resposta tem que ter não cabe recurso na esfera administrativa. Então, sempre que falarmos de recurso de multa, primeiro JARI, segundo CETRAN, terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. O condutor, atuado por infração de trânsito, imposta por órgão estadual, que pretende recorrer, tem como possibilidades. Mesma situação, notem que ele não está falando de órgão nenhum. Então, é defesa da autuação, JARI e CETRAN. Se a pergunta estivesse falando da JARI, a resposta seria CETRAN. Se na pergunta tivesse JARI e CETRAN, a resposta seria não cabe recurso na esfera administrativa. Então, lembrem-se
que tem que seguir esta ordem. Sempre que falarmos em recurso de multa, primeiro jare, segundo CETRAN, terceiro não cabe recurso. Primeiro jare, segundo CETRAN, terceiro não cabe recurso. Primeiro jare, segundo CETRAN, terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. As marcas utilizadas para orientar e regulamentar os fluxos de veículos em uma via, direcionando-os de modo a propiciar maior segurança e melhor desempenho em situações que exigem uma melhor reorganização do caminhamento natural de uma via, são chamadas de marcas de canalização. Que é essa figura que eu coloquei para vocês ali, ó. Isso aí são marcas de canalização. Elas servem para orientar, regulamentar os fluxos de veículos em uma via, direcionando-os de modo a propiciar maior segurança e melhor desempenho em situações que exijam uma melhor reorganização do caminhamento natural de uma via. São as marcas de canalização. Marcas de canalização. Os veículos destinados a atendimento de emergência, como bombeiros, polícia, ambulâncias, entre outros, têm prioridade no trânsito. Tem sim. Todos os veículos que têm prioridade, lembre-se, regra, macete, são aqueles veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes. Veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes, eles têm prioridade no trânsito sim. Porém, quando em serviço de urgência, desde que estejam identificados por meio de dispositivos regulamentadores, luminosos e também sonoros. É muito comum uma questão que cai e que fala de veículos oficiais. Veículo oficial, gente, não tem prioridade nenhuma de passagem. Veículo oficial ele pode estar transportando uma pessoa muito importante, mas não existe nenhuma urgência, nenhuma emergência. Tanto que veículo oficial não tem nem luzes, nem sirenes intermitentes. Então, só vai ter preferência, só vai ter prioridade quando tiver luzes ou sirenes intermitentes. E desde que, claro, estas estejam ligadas, ou seja, quando em serviço de urgência, desde que estejam identificados por meio de dispositivos regulamentadores, luminosos e sonoros. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Pessoal, lembrem-se que o único lugar aonde as bicicletas são proibidas de trafegar são nas rodovias, salvo, claro, onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrem-se ainda, calçadas e passeios, bicicletas só quando devidamente sinalizada. Transitar com a tua bicicleta sobre a calçada ou sobre o passeio só quando devidamente sinalizada pela autoridade de trânsito. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve. Uma vez que o pedestre iniciou a travessia, ele tem que completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, se você é pedestre e você começou a travessia e o sinal ficou vermelho, nada de ficar se enrolando, ficar esperando. Conclui logo a travessia, tá? Você tem que lembrar que nós temos direitos e temos deveres. Você tem o direito de atravessar, mas você tem o dever de fazer isso o mais rápido possível. Enquanto você, motorista, mesmo que o sinal abra, mesmo que o sinal fique verde, você tem o dever, a obrigação de aguardar o pedestre, o ciclista, o cadeirante, quem quer que esteja atravessando a via. Mesmo que o sinal fique verde para o veículo tem que aguardar o final da travessia para depois continuar. Seja um ciclista, seja um pedestre, um idoso, uma criança, quem for. Mesmo que o sinal fique verde para o veículo, tem que aguardar. Não adianta buzinar, não adianta querer colocar o carro lentamente em movimento, porque não pode. Isso constitui infração. Mesmo que o sinal ficou verde, motorista, você tem que esperar o pedestre concluir a travessia.
pedestre. Você viu que o sinal ficou verde para o carro? Conclui a travessia no menor tempo possível. São sinais e sintomas do estado de choque. Exceto. A palavra exceto, ele quer que você marque o que não é sintoma do estado de choque. O estado de choque você vai ter o quê? Pulsação rápida e fraca, você vai ter a pressão baixa, a respiração também vai estar baixa. Então, o exceto vai ser falar que a pressão vai estar alta e a respiração vai estar normal. Sempre que cair a palavra exceto, errado, incorreto, o que não se deve fazer, lembrem-se, vocês têm 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada. Ele quer que vocês marquem exatamente a que está errada. Neste caso, é errado, é incorreto falar que sinais e sintomas do estado de choque seria pressão alta e respiração normal. Isso é o errado, isso é o incorreto. Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerada uma infração gravíssima. Por que infração gravíssima? Porque você está colocando a vida da outra pessoa em risco. Toda vez que você coloca a vida da outra pessoa em risco, é uma infração gravíssima. Com multa, retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Então, toda vez que tiver algo errado, vai existir a retenção do veículo para que seja sanada a irregularidade. A fotocópia da Carteira Nacional da Habilitação não serve para nada, nada mesmo, pessoal. Se cair essa pergunta, fotocópia da Carteira Nacional da Habilitação é inválida. Inválida é o contrário de válida, então ela é inválida. Ela não serve para nada. A fotocópia, ela não substitui o documento original e não comprova o direito do seu portador de dirigir. Fotocópia da Carteira Nacional da Habilitação não vai ser aceita. Tanto a PPD, quanto a CNH, quanto o licenciamento do veículo, eles têm que ser na forma original ou na versão digital. Apenas essas duas. Fotocópia, seja preta e branca, seja colorida, o que for, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Fotocópia da carteira não existe, não serve para nada, não tem validade alguma. Vento e neblina são condições adversas de tempo. Tempo, pessoal, dica, é tudo que está relacionado com o clima. No clima pode ter vento, pode ter neblina, pode ter garoa, pode ter cerração, pode ter chuva, pode ter granizo, pode ter geada. Quando falarmos em condições adversas de tempo, relacione com as condições climáticas. É tudo que o clima pode fazer. Nesse exemplo, vento e neblina. Iluminação, pessoal, seria a penumbra e o ofuscamento. Penumbra, que é a ausência de luz, e ofuscamento, que é o excesso de luz. Qual das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas do motorista? Condições adversas do motorista é tudo o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Fadiga, dirigir alcoolizado, sono, pressa, fome, de algum tipo de deficiência física. Essas são, sim, condições adversas do motorista. Tudo o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Só que nesta pergunta, ele quer saber o que não faz. O que o motorista não faz? O motorista não acende a luz, porque o motorista não tem luz. Quem tem luz é o veículo. E veículo transitando no mesmo sentido, aí a condição adversa de trânsito. Então, sempre cuidem quando falar no exceto, não fazem, alternativa errado, incorreto, o que não fazer. Vão ter 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, e ele quer que vocês marquem exatamente a que está errada.
Lembre-se, condições adversas do motorista é tudo que o motorista sente, seja fisicamente ou seja emocionalmente. Ok, pessoal, finalizamos por aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Não esquece, pessoal, quem quiser já segue lá no Instagram também, Lu Mendes Motochilando, segue lá que tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bacana. Tem o Facebook também lá, pode seguir, curtir lá a página da Prof. Lu Mendes. Agradeço de coração a todos vocês, desejo sucesso, desejo bênçãos e até o nosso próximo vídeo.